Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui no nosso podcast Filhas da Pauta. Eu sou Ângela Bezerra. Eu sou Margot Ferreira e hoje a gente vai falar sobre um tema que, nossa, muita gente tem até medo de falar, né? Eu acho que deve ser a pior dor de uma mãe. Sim, você tem 2 meninos, eu tenho 2 meninas, e se existe uma coisa que eu acho que toda mãe, todo pai, mas eu acho que especialmente a mãe, pela relação quase física, orgânica que a gente tem com os nossos filhos, talvez seja a maior dor que um ser humano pode sentir. Concorda? Que é, sim, o luto materno. E para isso a gente tem aqui uma convidada muito especial, que é a psicóloga especialista neste assunto, Cristiane Campos. Bem-vinda, Cristiane. Cristine Campos. Bem-vinda, Cristine. Obrigada, Ângela. É um prazer estar aqui com vocês, com você, com a Margot. E aí vamos falar um pouquinho sobre esse tema que atormenta tantas mães, né, e tantas pessoas quando se fala em perda, né? Mas como Margot bem falou, né, no que se refere ao luto materno, parece que há um peso maior, um medo maior, né, em função dessa relação visceral, né, que existe entre mãe e filho. Você já tem 20 anos de experiência nessa área. Pode se apresentar um pouquinho para a nossa audiência? Eu sou Cristine Campos, psicóloga, especialista em luto, sou psico-oncologista também, psicóloga clínica, e me debruço sobre os estudos do luto ao longo de todos esses anos. E muitos me perguntam, o que é que faz você ficar ouvindo tantas histórias tristes, né? E o que me faz estar nesse lugar é justamente olhar as histórias de superação, né? A pessoa que chega ali num momento de dor e ela consegue transformar a dor. Então, acho que essa é a nossa missão, sinto que é a minha missão. O que dói mais, se é que existe uma medida de dor para a perda de um filho, né? Você falou que também acompanha a oncologia. A psicologia é direcionada para a oncologia, Sim. né? Oncologia estuda o câncer, né? Todos os tipos de câncer, e eu acredito que você faça um trabalho com pacientes terminais. O que dói mais numa mãe? Uma morte que não se espera, uma morte inesperada, um acidente, um assalto, um assassinato, seja lá o que for, um atropelamento, como a gente daqui a pouco vai ouvir um relato sobre isso, ou uma doença terminal, aquela agonia sabendo que o seu filho vai passar inevitavelmente pela morte? Olha só, ninguém se prepara totalmente para a morte, né? Quando se tem a oportunidade, ao longo de uma doença, né, de estar junto, de cuidar, de falar, de ouvir, de pedir perdão. Então, quando as pessoas têm essa oportunidade, o coração muitas vezes fica mais tranquilo. Isso não faz com que a dor seja menor, né? Porque é muito difícil. Por mais que a pessoa se prepare, na hora que a morte acontece, é um impacto, é uma dor muito grande, né? Mas a gente sempre diz que a perda abrupta é muito difícil, porque é algo que não se esperava, né? Uma mãe que perde um filho criança, ela se imagina como é que ia ser o desenvolvimento daquele filho, né? Uma mãe que já perde o filho adulto, tem outras questões, a questão do cuidado que recebia do filho. Então, a gente fala do processo de luto ao longo do ciclo da vida, né? No ciclo vital mesmo. Em cada momento de vida, a pessoa vai experienciar aquela dor, né, de uma determinada maneira. Claro, vai depender da relação que se tinha, né, com a pessoa falecida e com o filho falecido, né? A gente diz muito que quando se tem uma relação tranquila, o luto ele tende a ser mais tranquilo. Não é que não vai ser sofrido, vai ser muito sofrido. Mas, assim, é como se tudo tivesse sido o que tinha que ser vivido foi vivido, né? E quando se tem, às vezes, uma relação conturbada, a gente vê lutos tão difíceis. Por quê? Porque acabou a possibilidade de conseguir. De um recomeço. De se aproximar de um jeito, né? de falar coisas, né? Então, enfim, são muitas especificidades, né? O luto é muito complexo. Você citou 2 situações aí. Uma em caso de doença, né, em que o filho adoece e aí até a despedida final há um processo. E o outro de uma forma violenta, trágica, abrupta,
né? Em 2 casos, quais são as diferenças básicas nessas 2 situações, né? Você falou da possibilidade de despedida. E quando é, por exemplo, um acidente, né? Como é que o luto é processado por essa mulher, especialmente já que a gente está falando de luto materno? Sim. Na verdade, um acidente é um luto traumático, né? Então, existe essa denominação, luto traumático. Então, a pessoa faleceu em decorrência de um trauma, tá? Então, é muito doloroso, tá? Aí, se eu entendi bem sua pergunta, é você querendo saber se há diferença na abordagem de cuidado, Isso. né, nessas 2 situações. Na verdade, não. Nós vamos cuidar da mesma forma, tá? Contudo, essa mãe que vivenciou um luto traumático, a gente vai acompanhar. É importante que se tenha um olhar, né, bem cuidadoso para que a gente observe o curso do luto, tá? Se vai seguir de uma maneira natural, do jeito que, né, ela vai chorar, ela vai sentir, enfim, uma série de coisas, mas às vezes o luto se prolonga, tá? E há o ingrediente revolta aí por ter sido uma morte trágica, no caso da Juliana Marins, né, que foi sair, uma mochileira saiu para se aventurar, para viajar, para curtir a vida e não voltou para casa. Há um componente da revolta aí nesse pai, casos, nessa mãe? Sim, tá? A gente não pode generalizar. Eu não vou dizer que toda mãe vai ficar revoltada, porque cada uma vai significar aquele fato, aquela perda, né, à sua maneira, de acordo com a história dela, né, com as crenças, com a religiosidade, com tudo isso, né? Mas, muitas vezes, a gente vê essa revolta, sim, tá? As pessoas, às vezes, se revoltam até com Deus, sabe? Se Deus existisse, não teria acontecido isso, tá? E aí, uma coisa que me vem à cabeça, uma vez eu ouvi de uma senhora que tinha perdido o filho, uma amiga chegou para consolá-la, né? E disse assim, veja, seu filho está num lugar melhor. Ela disse, mas você quer mandar o seu para lá? Eu não queria que o meu tivesse nesse lugar melhor, né? Então, assim, é bem difícil, porque também nada que se diga vai tirar a dor da mãe daquele momento. Nada vai consolar. Né? E nada vai consolar. Então, muitas vezes, você dá um abraço, você dá uma ajuda prática. Pois né? é, isso que eu ia perguntar. Como é que pessoas próximas, amigos, família, podem apoiar uma mãe numa situação como essa? Porque essa amiga quis ajudar, esse exemplo que você contou, e acabou, assim, recebendo essa resposta ríspida, né? Essa revolta. Sim. O que dizer, o que fazer? Como é que a gente pode ajudar uma mãe que acabou de perder um filho? A gente tem que ter muito cuidado com as palavras, né? É como eu estava falando, às vezes um abraço diz tanta coisa, aconchego, abrigo, né? Então, uma pessoa que está com tanta dor, às vezes ela não consegue comer. Então, você prepara uma comida, leva, olha, eu trouxe isso aqui que você gosta, eu sei que você gosta muito, vamos tentar comer isso aqui. Você tomou água, né? Marcar já aconteceu algumas vezes de pessoas da família ou amigos marcarem a sessão de psicoterapia para a pessoa enlutada, para a mãe enlutada, né? Porque muitas vezes alguém chega e diz, olha, está aqui o telefone de Cristine. Ela não vai ter energia para ligar, tá? Ela vai precisar de alguém, muitas vezes, que marque, que a leve, né? Que esteja ali, ó, amparando naquele momento. Porque ela não sabe mais nem quem ela é. Porque ela está tendo a transformação na identidade dela, né? Ah, quando nasce uma mãe, nasce um filho. E quando morre o filho, como fica a mãe? Sim. Né? A mãe morre também. Né? E aí? Então, muitas vezes elas ficam até sem saber como dizer. As pessoas chegam e dizem, você tem quantos filhos? Aí a pessoa fica, eu digo que eu tenho 3 ou tenho 2? Aí diz, eu tenho 3, mas um está no céu, 2 estão aqui, nananã. Tá entendendo? Então, assim, é uma quebra no mundo que se tinha. Cristine, né? agora, pensando assim, em como as pessoas lidam, né? É diferente para o pai e para a mãe essa dor da perda? Olha só, a diferença não está na dor, está na manifestação da dor, dos sentimentos, né? Porque hoje as pessoas têm se voltado muito para estudar também o luto do homem, justamente por isso. Porque ele não se expressa, né? Ele não se expressa e a sociedade não valida
Porque o homem tem que ser forte, o homem tem que apoiar a esposa, o homem tem que cuidar da esposa. Isso né? é muito cruel, né? Muito cruel, né? Tem um rapaz que trabalha com luto do homem e eles perderam a filhinha após o nascimento e as pessoas da UTI ali onde ela estava, todas preocupadas com ela, como é que você está? Nananã. Ela disse, vai alguém ver como é que está meu marido ali fora? Né? Porque sabia que ele estava lá fora, estava todo mundo ali, os holofotes nela e ele, né? É uma dor invisibilizada. Então criou-se um estereótipo, um mito, sei lá, de que a mulher realmente sente mais a dor da perda do que o homem, exatamente por essa relação física, né? A gente gera um serzinho ali durante 9 meses, né? Será que isso fez com que o estereótipo da dor tomasse essa dimensão, Ângela? Será que por isso Eu acho que sim. diminui-se a dor do pai e exacerba a dor da mãe? Porque né? Há quem diga que a relação do pai começa após o nascimento, né? E a mãe começa a se relacionar com o bebê no momento que ele está ali, entra no ventre, né? Mas assim, o nosso papel não é medir, sabe? Mas assim, quando a gente fala, medir dor. Mas quando a gente fala na dor, porque o que é importante? A expressão da dor. Tá? A gente precisa... o isolamento não é um recurso de enfrentamento saudável. Tá? Então, muitas vezes, o que é que esse homem faz? Se fecha, enquanto a mulher não. Ela tem liberdade para chorar, para espernear, para cair, para tudo, entende? É nesse sentido. Mas, de fato, é preciso um acompanhamento. Né? Em alguns casos, sim. Pessoas conseguem ultrapassar o enlutamento sem o acompanhamento. Conseguem. É claro que a gente observa que aquela pessoa que está acompanhada, que tem aquele espaço, né, para poder sentir, para poder chorar, um espaço de escuta, elas vão se organizando, elas vão se regulando, muitas vezes num tempo menor, né? Não necessariamente. Então, é muito válida a experiência da psicoterapia, né? Sim. Eu lembrei agora do caso da Cissa Guimarães. Eu estava lembrando disso agora. Que perdeu um filho aos 18 anos. Dentro do túnel. E ela... Foi um acidente, né? Ele estava de skate, foi atropelado. Um acidente meio criminoso, né? Porque era um túnel que estava em obra, enfim. E ela, assim, publicizou a dor dela e de uma forma tal, e também a necessidade de tratamento que ela teve para lidar com isso, né? E ela fala, eu choro todos os dias, mas eu preciso viver a minha vida. Né? Então, assim, é para isso que a mãe vai para o acompanhamento com o psicoterapeuta. Isso, né? porque ela vai para aprender a lidar com a ausência. Sim. Tá? Porque é mais fácil, assim, na nossa cabeça a gente só consegue se relacionar com alguém que está perto, que você possa tocar, abraçar, ouvir a voz, né? E na hora que se perde um filho, que se perde alguém, né? E aí fica, como é que vai ser agora? Porque o amor continua. Tá? Então, vai ser todo um processo de elaboração até ela entender que a relação vai ser para sempre e que o filho está aqui. Até a dor virar saudade, né? Exato. Porque o processo de dor virar saudade é bem demorado, né? Outro episódio com Cissa Guimarães foi no dia do enterro do filho dela, né? Do Rafael. Que Lucinha Araújo chegou, que também perdeu um filho, né? Que é o Cazuza. Só que foi uma morte esperada, porque ele estava gravemente doente. Mas aí a Cissa abraçou a Lucinha e falou assim, quando é que essa dor vai passar? Aí Lucinha, nunca mais. Essa dor não vai passar nunca, né? Então é por isso que deve ser muito importante realmente um acompanhamento psicológico para que essa dor vire saudade, seja uma dor suportável, né? Porque quanto mais recente a perda, mais a dor é doída, né? Para não ser redundante ao mesmo tempo sendo. Essas mulheres referem uma dor física. Sim. E dói de verdade no coração, sabe? Eu já escutei um relato de uma mulher que ela dizia, dói aqui. Eu sinto dor no meu útero também. Olha só. Olha que coisa. Né? Quanta dor, porque até o útero, e olha que não era o filho não era bebê, né? Para dizer assim, ela tinha um contato, estava ligada a esse útero recente. Não, né? Então, é uma experiência que você sente corporalmente, assim, né? De fato, a dor, né? Não é só aquela coisa de dizer,
está nos meus pensamentos. Não, está no corpo tá no também. corpo. Também, né? né? Na alma e no corpo, Na né? alma e no corpo. Vamos chamar nosso depoimento, né, Ângela? Sim. Olha, eu queria agradecer a generosidade dessa mulher por ter concedido esse depoimento ainda muito doído para a gente, né? Elizabeth Jacome perdeu recentemente o filho dela, uma professora aposentada, mas topou falar com a gente sobre o assunto. Vamos ouvi-la. Olá, Margot e Ângela. Eu sou Elizabeth Jacome, mãe de Araquém Brito. A pedido da doutora Cristine Campos, minha terapeuta, psicóloga especialista em luto, vou relatar a mais dolorosa experiência da minha vida, que é o luto, a perda do meu amado filho Araquém. Araquém, além de médico, era um ciclista e fazia sua atividade física logo cedinho. E no dia 24 de fevereiro, às 5h30 da manhã, na Hermes da Fonseca, praticamente sem trânsito, ele foi atropelado por um caminhão, ceifando sua vida de forma abrupta. Foi o nosso maior pesadelo. Eu tenho vivido esse luto, sentindo uma dor, muitas vezes física, que fere as entranhas de dentro para fora, como também espiritual e psicológica, porque o luto é individual, cada um tem seu tempo. Minha alma está dilacerada e grita por ele, e tem um vazio porque com ele foi um pedaço de mim. Diante desse sofrimento, tenho procurado ajuda para continuar a vida, e meus pilares têm sido meus filhos, meus netos, meu marido, meus demais familiares, amigos, como também a ciência na área da saúde e a minha religião católica. E hoje eu tenho a missão a cumprir, ajudar a minha nora, acompanhando meus netos, convivendo com eles o melhor tempo possível. Almoço com eles, levo para o judô, levo para a escola, o desenho, o vôlei, meus amados netinhos. Jamais eu estou sofrendo a carência do pai. Eles têm apenas 7 e 9 anos. A saudade do meu filho é imensurável, porque só tem saudade quem ama. E o meu amor é infinito. O amor não morre. Esse momento desse depoimento difícil do luto, eu agradeço pela oportunidade. Elizabeth, obrigada por você ter... Nós é que agradecemos, né, por esse depoimento tão sofrido, porque é muito recente a morte do filho dela, né? É uma dor realmente. Mas uma coisa que ela falou, Ângela e Cristine, é que ela trouxe para a vida dela, um combo de atividades, né? E várias boias, né, de salvação, né? Que são os netos, a nora, a religião, a psicologia, né? Ela está tentando, assim, de forma guerreira, né? Tentar superar esse momento tão difícil. É isso mesmo? A gente tem que recorrer a tudo aquilo que nos dá prazer, tudo que ocupa nosso tempo com coisas agradáveis. É por aí? É por aí. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com as determinações alheias, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, se é uma coisa, porque para ela faz sentido, é uma coisa que o coração dela pede, Sim. entende? Então, assim, muitas vezes a gente vive numa sociedade que não consegue lidar com a dor, tá? Então, muitas vezes a pessoa chega e diz: fulana, vai fazer isso, entre na academia, faça isso, faça aquilo. A pessoa não consegue Ela levantar não consegue da cama. levantar da cama e fica agressivo, entende? Uhum. Então, a gente tem que entender o que é que ajuda, o que é que lhe ajuda, né? O que é que te ajuda? Porque eu não tenho como saber o que é que te ajuda. Você sabe mais de você do que... Porque pode ser, de repente, ouvir Eu não uma posso música, Exato. de repente pintar, voltar a fazer jardinagem. A gente não Isso. sabe. E Cada aí- um se agrada com algo que realmente supre aquela ausência, ou pelo Exato. menos tira você um pouco daquele universo do luto, né? Exato. Da tristeza. Então, assim, na verdade, quando ela fala, eu me faz bem ficar com os meus netos, né? É o que o filho deixou, Sim. né? Ela vê um pouquinho do filho. São dos 2 netos, pedaços sim. dele, né? É isso, 2 pedaços dele. E a família que ele construiu, né? A nora,
os filhos. E é muito difícil essa questão do isolamento, quando eu falo que não é um recurso saudável, né? Então, é mais fácil estar com pessoas que a gente ama, né? E para além do estar com o neto, ter ali a presença do filho, né? Mas os netos, me pareceu ali na fala dela, que é uma forma também dela cuidar dos netos, né? Dela suprir ali a dor dos netos também, sim, porque eles perderam o pai, né? A neurociência diz que a ocitocina ela é prejudicada também na liberação no momento de luto, quando a pessoa passa pela dor da perda, né? A ocitocina é o hormônio do amor. Do amor. Né? E aí, na hora que ela está ali vivendo o amor com os netos, ela está liberando a ocitocina. E isso preenche. Sim. E isso dá segurança. Porque o mundo dela foi quebrado. Ela não tem mais segurança. Inclusive, fica com medo de outras perdas. Né? Sim. Uma pessoa que eu acompanhei, ela perdeu uma filha num acidente de carro, 17, 18 anos, e ela tinha uma filha bem mais nova, né? E essa filha menor começa a entrar na adolescência e começa as saídas, festinhas. E aí ela faz, e aí? Né? Como é que eu faço? Se acontecer de novo? Né? Porque vem esse medo, não tem jeito. Né? Depois que você descobriu que perde... que é possível perder alguém que se ama, e aí, se eu perder de novo, se eu passar por isso de novo. E aí passa a super proteger, passa... Isso. Aí vira uma relação mais difícil de lidar. Isso, por isso que a gente tem que ter tanto cuidado, né? Com as relações que ficam também. Sim. Eu atendi uma mãe, eu gosto de exemplificar, porque eu acho que as pessoas gostam, né, de ouvir para entender. Ela perdeu uma filha aos 15 anos de idade, de uma pneumonia atípica. A menina morreu em 24 horas. Nossa. E ela tinha um filho de 5 para 6 anos, que era muito ligado à irmã. A irmã cuidava, a mãe saía para trabalhar, ele ficava com a irmã e tudo mais. E ela não conseguia olhar para nada, nem para o marido, nem para casa, nem para o filhinho. E um certo dia ela chega na sessão para mim e diz, Cristine, como eu pude fazer isso? Eu descuidei do meu filho, eu fui abrir a gaveta dele, eu vi que as roupas não cabem nele. Porque a criança perde roupa muito rápido, né? E ela tinha dito, o uniforme da escola, que eu não fui procurar, e não. Então, assim, é uma coisa que desorganiza tudo. Desorganiza a relação com quem se foi, desorganiza a relação com os que ficam, muitas vezes, né? Então, é importante essa ajuda para que a pessoa consiga se reerguer, né? Você citou 2 exemplos aí de mães que perderam filhos já grandes, né? Sim. A gente teve o depoimento também de um filho adulto também que faleceu. Qual é a diferença para a mãe que perde um bebê, um neném que nasceu, mas que ou foi acometido de uma doença grave, ou, enfim, teve um problema no nascimento? Quais são as diferenças, assim, que entre uma perda e outra? Sim. Na verdade, desde o momento que a mulher engravida, ela deseja aquele filho, aquele bebê, então toda uma expectativa, né? Em relação a essa chegada, ao que o bebê vai ser, vai ser tal coisa, vai ser um jogador de futebol e etc. Então são tantos planos com a família, com o pai, com a mãe. E quando, de repente, tudo é interrompido, né? A pessoa tem uma perda num momento totalmente inesperado, porque ela jamais imaginou de perder o bebê, né? Eu já acompanhei casos da pessoa perder o bebê morrer dentro da barriga, né? De morrer depois que nasce, de morrer na primeira infância. Então, assim, é muito difícil porque ela não vai ver o desenvolvimento desse bebê, né? E aí a gente precisa ter cuidado. Recentemente, agora, em 26 de maio, eles decretaram, né, uma lei federal que é justamente para humanizar esse luto parental, luto materno e luto parental, tá? Por quê? Para justamente humanizar esse cuidado. Teve uma pessoa que eu atendi que ela perdeu o bebê já estava com 5 meses de gestação, perdeu, o bebê estava morto, e ela foi para fazer a cesárea. E ela disse, Cristine, não deixaram meu marido entrar. Por que não deixaram? Só porque meu bebê estava morto? Porque quando a mãe vai ter um filho, o pai não entra na sala de parto? Por que o meu não pôde? Enfim, foi muito difícil. Eu fiquei ali naquele isolamento, naquela solidão. Então, assim,
São experiências tão difíceis que a gente precisa ter um olhar acolhedor, que, na verdade, a equipe de saúde não está preparada, porque eles não foram instrumentalizados para isso. Não Sim. se tem isso nas formações, né? Sim, isso é um ponto realmente de atenção, né? Que é uma Exato. falha enorme, né? Enorme, porque isso vai acontecer, né? E é difícil para eles também. O profissional está enlutado também, né? Porque E ali não é um momento de alegria, né? Para Não, ninguém, né? né? E aí, eu já escutei um caso da mãe que disse: o que fez diferença para mim foi a enfermeira que botou o bebê Olha só. em cima de mim. E eu pude ver, eu pude tocar, né? Então, isso, que sensibilidade, né? Dessa moça, ao ter essa atitude, né? De colocar, ela conseguiu pegar, conseguiu ver e se despedir, né? Daquele bebê tão esperado. Cristine, por falar em despedida, infelizmente está na hora da gente se despedir. É um papo muito duro, né? Mas necessário. A gente tem que falar sobre isso porque a morte é inevitável. É injusta, né? Muitas vezes a ideia que vem é da injustiça, né? Todo mundo está preparado para enterrar seus pais, mas ninguém está preparado para enterrar um filho, né? Então, é um debate aqui que eu acho que... É o que dizem, é uma dor que não tem nome, Não né? tem nome. Porque você perde o cônjuge, está viúvo, perde o pai, a mãe fica órfã, e quando perde o filho, nem nome tem, né? A gente vai dar só um pequeno intervalo, Cristine, porque a gente tem que chamar aqui a nossa patrocinadora do programa, tá certo? Tá. A gente tem uma patrocinadora maravilhosa, que é uma mulher também. E que também está vivendo um luto. E está vivendo um luto. Porque está o vivendo marido uma faleceu há viuvez. pouco tempo. Faleceu há pouco tempo e ela ficou... Ela é nossa parceira aqui do nosso podcast. Sim. Exatamente. E ela tem uma academia chamada Nova, que a gente vai apresentar ela agora para você. Mostra aí. Então é isso, ó, para você que está treinando ou que ainda não começou a se mexer, aí vão alguns motivos para você conhecer a Nova Store Fitness. São 1.000 metros quadrados, enorme, o melhor maquinário da cidade, esteiras Fênix, só a Nova tem no Nordeste inteiro, né? Essas esteiras Elas Fênix. são incríveis. São incríveis. Olha, 17 modalidades de aulas coletivas como spinning, step, pilates solo, pacotes de mensalidades que cabem no seu bolso, atendimento personalizado com os melhores profissionais da região e uma receptividade que só uma academia nascida no Seridó poderia ter. Então a Nova chegou para mudar a sua vida aqui em Natal também, então as matrículas estão abertas. É o segundo piso do Rio Grande Mall, que fica ali na Avenida Ayrton Senna, número 2441. O WhatsApp, anota aí, é o 99699-0345, 99699-0345. Nova academia, a gente indica muito. Terminamos, né, amiga? Terminamos. Oh. Muito obrigada, Cristine, pela sua presença aqui. Uma conversa realmente necessária, né, Sim, Margot? Importante. A gente precisa desmistificar também certos temas e esse espaço também é para isso. E eu queria lhe pedir para a gente encerrar, o que você teria a dizer às mães que estão vivendo hoje esse processo? Eu diria que ela não fique sozinha, não se isole, busque ajuda, aceite os colos que são oferecidos, porque muitas vezes a pessoa acha que nada vai ajudar, né? E que ela cuide de si, que ela seja atenta às necessidades dela, tá? Entendendo que à medida que ela for elaborando, que ela for ressignificando, essa dor também vai suavizando, né? Perfeito. Então, para terminar, a frase de efeito, que eu acho que é a frase... Quando eu escolhi esse tema, Ângela, eu já pensei nessa frase, né? Sim. Que é uma frase de uma música chamada Pedaço de Mim, de Chico Buarque de Holanda e Rui Guerra, da Ópera do Malandro, que diz o seguinte: a saudade é o revés de um parto, a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. É isso. Saudade. Obrigada, Obrigada, gente. meninas. Obrigada a você. Cristina, e se alguém quiser encontrar você nas redes sociais, qual é o seu @? @Cristine Campos Psi.
Perfeito. Tá. Muito Cristine obrigada com mais H? uma vez. É, né? Cristine com H. Cristine com CHR, CH, tá, gente? Cristine Campos Psi. Perfeito. Cristine, Muito obrigada. Eu que Valeu, amiga. agradeço. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.